Recentemente, preparei um episódio inteiro dedicado a como Moscou cria zonas cinzentas e como as utiliza posteriormente. Analisei minuciosamente a tecnologia e o algoritmo de ações usados na criação desses estados não reconhecidos, baseando-me apenas em fatos. No entanto, nos comentários, muitos usuários começaram a fazer perguntas sobre como está a situação nessas próprias zonas cinzentas agora, do que vivem e como vivem seus habitantes. Existe alguma possibilidade de sobrevivência? E o que o bom czar faz para sustentar os pobres e infelizes camponeses? Por isso, o vídeo de hoje será dedicado exclusivamente à situação atual nas repúblicas não reconhecidas. O foco será nas particularidades da vida política e socioeconômica nesses buracos negros da humanidade. Vou dedicar uma questão separada para discutir se elas representam atualmente uma ameaça para a Ucrânia. E sim, propositalmente não vou abordar o Donbass, porque neste momento ele não é uma zona cinzenta, mas sim uma zona da cor do sangue. Uma quantidade de sangue jamais vista, vidas humanas destruídas. Por hoje, já basta para vocês a Transnistria, a Abcásia e a Ossétia do Sul. Meu nome é Semyon. Canal Mega Show Televisão, sintam-se à vontade. Vamos começar. Status jurídico internacional. Vou começar um pouco de longe. Vamos analisar o que essas zonas cinzentas representam hoje em termos de status internacional. Ou seja, como a Transnistria, a Abcásia e a Ossétia do Sul são percebidas por outros estados, bem como por grandes organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas e a União Europeia. Chamamos tradicionalmente de estados não reconhecidos, o que é verdade, mas há um detalhe. Após a guerra na Ossétia do Sul em 2008, quando os tanques russos quase invadiram Tbilisi, a Rússia tomou uma atitude bastante incomum. Ela reconheceu a Abcásia e a Ossétia do Sul como estados independentes e estabeleceu relações diplomáticas com eles. Depois, outros 4 países também fizeram isso. Por favor, não riam. Nicarágua e Nauru, que a maioria dos espectadores provavelmente nem encontraria no mapa, Venezuela, onde governava o anti-americano Hugo Chávez, e Síria, governada pelo nosso velho conhecido Bashar al-Assad. E só, até mesmo o fiel Batka Lukashenko ficou em silêncio de forma significativa. Provavelmente pensou que não valia a pena se meter nesse pântano desnecessário. Aliás, Belarus até hoje não reconhece oficialmente a anexação da Crimeia e das 4 regiões da Ucrânia. A Transnistria, entre Moldávia e Ucrânia, teve menos sorte. Quase ninguém a reconheceu, exceto talvez Abcásia e Ossétia do Sul. Isso não surpreende. Como dizem, diga-me quem são seus amigos e eu direi quem é você. Essas zonas cinzentas também não são reconhecidas como estados soberanos por organizações internacionais. A Organização das Nações Unidas, o G7, a OTAN, a União Europeia e outras defendem exclusivamente a integridade territorial da Geórgia e da Moldávia. Portanto, eles realmente não podem contar com ajuda financeira internacional ou qualquer outro tipo de apoio. Só podem contar exclusivamente com a boa vontade do czar ortodoxo, que, aliás, não tem muita pressa em abrir a carteira. O grau de influência da Rússia. À primeira vista, essa parece uma questão trivial. No entanto, na realidade, a resposta a ela determina as particularidades da política interna de cada um desses estados não reconhecidos. E embora todas essas 3 zonas cinzentas já tenham se transformado há muito tempo em marionetes de Moscou, o grau de controle sobre elas ainda é diferente. O controle de Putin é mais forte no Cáucaso, principalmente devido à fronteira comum com a Rússia. É exatamente por isso que tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul, em sua essência, servem como uma base para exercer controle sobre a Geórgia e como um fator potencial de desestabilização de toda a região do Cáucaso. Parece uma guerra adiada, com grande chance de ocorrer. Moscou, inclusive, aprecia isso. A verdadeira força da mãe Rússia não vem de construções úteis e pacíficas, mas de promover guerras, espalhando caos, sangue e destruição. Infelizmente, essa é a sua essência. Não dá para transformar um monstro em um animal de estimação. Por mais que quiséssemos o contrário, mas tudo bem, vamos voltar ao nosso assunto. O controle russo na Ossétia do Sul aumentou especialmente desde 2022. Isso se deve à localização geográfica conveniente, com terreno montanhoso e desfiladeiros. A Ossétia do Sul tornou-se uma das principais rotas logísticas para mercadorias sob sanção destinadas à Rússia.
Já não é segredo para ninguém que a Turquia, a Geórgia e, em parte, a Armênia são os principais intermediários no transporte de chips ocidentais proibidos, semicondutores e outros produtos de uso duplo que podem ser utilizados pela indústria de defesa russa, e lucram bastante com isso. Na verdade, toda essa exportação paralela acaba sendo usada nos Kalibr e Iskander, que Moscou gosta de usar para atacar cidades e infraestrutura ucranianas. Mas afinal, não há motivo para surpresa. Para uns, a guerra é desgraça. Para outros, é uma benção. Sempre foi assim. A Rússia também controla fortemente a Abkhazia. É verdade que recentemente houve um certo enfraquecimento das posições de Moscou, o que na verdade indica uma perda gradual de influência no Cáucaso como um todo. Estamos falando sobre a crise política e os protestos em massa que ocorreram em novembro de 2024. A questão é que a liderança do autoproclamado Estado decidiu permitir a entrada de oligarcas russos no mercado abcásio, em detrimento dos interesses da elite local. Claro, não de graça. Oficialmente, isso foi apresentado como a concessão de uma série de benefícios para grandes investidores russos. E antes de tudo, estava planejada a transferência de grandes parcelas de terra para a propriedade de empresas russas. No caso da aprovação dessas leis, os clãs abkhaz perderiam o monopólio sobre a renda do turismo. Por isso, organizaram grandes protestos, levando o presidente e o primeiro-ministro da Abcásia, corrompidos pelo poder, a renunciarem. E o mais notável, Moscou, que estava interessada em manter seus fantoches no poder, reagiu de forma dura, mas sem sucesso. Putin evitou usar força militar para não criar outro conflito no Cáucaso, mas suspendeu temporariamente o financiamento de funcionários públicos e aposentados abcazianos. No entanto, nem essa pressão os fez recuar. Os abcazianos conseguiram manter suas posições. Após alguns meses, o Kremlin, de coração apertado, precisou aceitar a situação e contatar as novas autoridades. Isso mostra que as elites abcazianas estão prontas para defender suas posições e até enfrentar Moscou, um primeiro sinal de alerta. Continua. Mas onde a influência de Moscou é bastante limitada é na República Moldava da Transnistria, que, aliás, comemorou recentemente com pompa seu 35º aniversário. E, novamente, isso está relacionado à posição geográfica dessa zona cinzenta. Ela não tem fronteira comum com a Rússia, sendo um enclave, uma ilha, um análogo da região de Kaliningrado, mas em uma escala bem menor. E o papel de um corredor semelhante ao de Suwalki é desempenhado pela Ucrânia. Não é a melhor comparação, claro, mas para o Kremlin é assim mesmo. Sem controlar o norte do Mar Negro, a Rússia dificilmente conseguirá dominar totalmente a Transnistria e o Mar Negro. E as elites mafiosas e corruptas locais inevitavelmente vão começar a olhar para os lados, em direção à Moldávia, Ucrânia e até mesmo à Romênia. Afinal de contas, negócios são negócios, e a ideologia pode esperar. E quanto à democracia? Democracia e zona cinzenta. Bem, isso já é engraçado. É como tentar encaixar o que não cabe. Direitos humanos, sociedade civil, concorrência política e eleições livres, tudo isso não passa de fantasmas para esses pseudo-estados não reconhecidos, praticamente desde os primeiros dias de sua existência. E mesmo quando na própria Federação Russa, na época do Boris Yeltsin, existiam pelo menos alguns indícios de democracia, nos seus satélites vigoravam, na verdade, as verdadeiras leis da selva. Como se diz, a mão própria é a senhora. Pegue, por exemplo, a própria Transnistria. Por 20 anos, de 1991 a 2011, o presidente foi Igor Smirnov, responsável por iniciar a separação da Moldávia e criar um estado próprio. Parece que ele acreditou na generosa promessa vinda de Moscou e governou, contrariando a própria Constituição que ele mesmo aprovou, a qual limitava seus poderes a 2 mandatos. Como dizem, se a vontade é grande, então pode. E Smirnov anulou seus mandatos presidenciais rapidamente, como o anão careca do Kremlin, com um pseudo-referendo. O dono das terras da Transnistria teria governado por mais tempo, não fosse convidado a sair por Moscou e substituído pelo mais jovem e leal Evgeny Shevchuk, que logo se envolveu em corrupção pesada, incomum mesmo para os padrões já corruptos da região. Ou talvez tenha pegado dinheiro dos ladrões, roubado um pouco e, em 2017, fugiu para a Moldávia, onde está seguro até hoje.
E não devemos esquecer que, em todos esses quase-estados, os agentes locais da segurança têm enormes poderes. O Serviço de Segurança do Estado da Abcásia, o Comitê de Segurança do Estado da Ossétia do Sul e o Ministério da Segurança do Estado da Transnistria. Todos foram criados a partir das administrações locais do Comitê de Segurança do Estado e funcionam como filiais do atual Serviço Federal de Segurança. Além dos agentes locais, essas zonas cinzentas estão literalmente repletas de agentes vindos da própria Rússia. Esses agentes da KGB, além de controlar a situação nas zonas cinzentas, também atuam ativamente na desestabilização da situação na própria Moldávia e na Geórgia. As eleições recentes nesses dois países são um exemplo claro disso, com a diferença de que a Moldávia demonstrou compromisso com o caminho pró-europeu, enquanto a Geórgia afundou ainda mais no pântano russo. Do que vivemos? Esse é meu assunto favorito. É sempre importante saber como e graças a que funciona a economia de um determinado país, saber com o que seus habitantes trabalham e, claro, saber qual é o nível de vida. Na sua época, forças separatistas na Transnistria, Ossétia do Sul e Abcásia diziam que, ao se separarem, teriam uma vida muito melhor, quase como rios de leite com margens de gelatina. Mas, na verdade, a realidade foi cruel. Pobreza, depressão e desesperança. Esses são os sinônimos de qualquer estado não reconhecido. A situação na Abcásia foi a melhor, e isso graças ao componente turístico. O acesso ao Mar Negro, o clima subtropical quente e a infraestrutura turística soviética herdada permitem, pelo menos, manter-se um pouco à tona. Além disso, há a ajuda financeira regular da Rússia, cuja maior parte tradicionalmente acaba nos bolsos da elite local. Aos abcásios comuns, resta apenas sobreviver de uma temporada turística a outra. É possível lucrar cultivando e vendendo frutas, como tangerinas e uvas abcásias, comuns em mercados do sul da Rússia. Já as tentativas de retomar o cultivo de chá popular na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fracassaram totalmente. Para cultivar essa planta de clima quente, são necessários altos investimentos, que ninguém faz na Abcásia, nem mesmo a Rússia. No entanto, até mesmo essas vantagens, na prática, apresentam muitos custos. Os antes populares resorts soviéticos de Pitsunda, Gagra e Sukhumi hoje estão no máximo metade ocupados. Mesmo na alta temporada, é fácil achar praias vazias. E tudo isso por causa da discrepância entre preço e qualidade, infraestrutura ruim e baixo nível de serviço. Quase todos os turistas na Abcásia reclamam do mau atendimento em hotéis, cafés e atrações. Quedas frequentes de energia elétrica e, consequentemente, problemas no abastecimento de água, especialmente no setor privado e em pequenas vilas. O sistema de esgoto está extremamente desgastado, o que leva ao despejo no mar e ao aumento de casos de infecções intestinais no auge da temporada. Também é observado o mau estado de muitos hotéis herdados da época da União Soviética. Muitos turistas se desanimam com o estado das cidades e vilarejos da Abcásia. É comum encontrar prédios abandonados, fachadas deterioradas e consequências da guerra que ainda não foram resolvidas. Furtos, assaltos e golpes não precisam ser procurados. Eles acham suas vítimas. Só quem quer passar férias na Abcásia é quem mora no interior afastado da Rússia e não pode pagar por Turquia, Sochi ou Crimeia ocupada. Aliás, para um morador médio de Petropavlovsk-Kamchatsky ou Uriupinsk, esse tipo de férias é exatamente o que ele precisa. Na Ossétia do Sul, a situação é ainda pior, pois não tem acesso ao mar e, mesmo teoricamente, não pode se tornar um centro de turismo. A economia dela depende quase totalmente dos subsídios russos. Em diferentes anos, a participação dos investimentos russos no orçamento desse estado não reconhecido variou de 80% a 90%. A agricultura é basicamente de subsistência, com cultivo de batatas, legumes e criação de ovelhas e cabras nos vales. A indústria na Ossétia do Sul praticamente não existe. As poucas empresas soviéticas já foram desmontadas há muito tempo ou simplesmente não funcionam. Devido ao alto nível de corrupção das autoridades locais, as oportunidades para negócios privados são extremamente limitadas. Por isso, quase toda a população ativa trabalha no setor público. Por exemplo, funcionários públicos e agentes de segurança. No entanto, o pagamento de seus salários e pensões depende diretamente do volume das doações de Putin.
Nesse contexto, a Transnistria se destaca pelo contrabando, principal meio de sobrevivência dos moradores que transportam mercadorias da Ucrânia para a Moldávia e outros países europeus. E, ao contrário, não é raro que os conhecidos cigarros Priluk sejam embalados e depois vendidos no mercado negro em Chisinau, Bucareste e outras cidades europeias. Afinal, na União Europeia, devido aos altos impostos sobre o consumo, os produtos de tabaco locais são extremamente caros. O esquema também funciona no sentido oposto. Por exemplo, conhaque e vinho moldavos chegam às prateleiras das lojas ucranianas através da Transnistria, mas já com um acréscimo significativo no preço. Todos esses esquemas são impossíveis sem a proteção das alfândegas moldava e ucraniana. Por isso, a Transnistria é chamada de buraco negro da Europa, onde tudo desaparece e reaparece de forma diferente. Infelizmente, durante décadas, Moldávia e Ucrânia fecharam os olhos para o problema da Transnistria, e muitos dos que estavam no poder lucraram bastante com esses esquemas de contrabando e corrupção. Após a invasão russa em 2022, autoridades ucranianas fecharam todos os postos de controle para a Transnistria não reconhecida por segurança, para evitar que pessoas como Girkin Strelkov escapassem de lá. Essa medida reduziu significativamente o volume do comércio de contrabando, praticamente levando-o ao mínimo. O segundo fator que por muito tempo permitiu que a economia da Transnistria se mantivesse foi o gás russo muito barato que era fornecido em trânsito pelo território da Ucrânia. Para as empresas da Transnistria, ele era 3 a 4 vezes mais barato do que no mercado interno russo, e para a população era praticamente de graça. Esse comunismo inédito se devia ao interesse de Moscou em garantir a lealdade dos moradores da Transnistria e preservar a competitividade dos produtos industriais locais. Afinal, a Transnistria herdou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas muitas indústrias, mas tudo rapidamente foi por água abaixo. Do antigo Donbass moldavo restaram poucas empresas ativas, destacando-se a usina metalúrgica da Moldávia em Ribnica, a fábrica de máquinas elétricas de Bender e a usina termoelétrica de Dnestrovsk. Todas sobreviveram graças ao gás gratuito. Sem ele, o custo de produção seria muito maior. Ainda assim, quase ninguém compra esses produtos além da Moldávia. Ucrânia, Rússia e União Europeia não precisam deles, pois já possuem metal e eletricidade suficientes. Então surge uma pergunta bastante razoável: se o principal parceiro comercial continua sendo a Moldávia, por que foi necessário se separar dela? Como dizem, é uma questão com asterisco. No entanto, por mais que o fio se enrole, o gás gratuito já chegou ao fim. Na manhã de 1º de janeiro de 2025, a Ucrânia suspendeu totalmente o trânsito de gás russo por seu território. Por vários meses, a Transnistria foi tomada por um colapso econômico e uma verdadeira catástrofe humanitária. E tudo isso porque suas autoridades corruptas e muito míopes confiaram por tempo demais na generosidade do anão careca, e nem por um momento pensaram em diversificar as fontes de energia. Especialmente quando, na Ucrânia, uma guerra em grande escala já estava em pleno andamento há 3 anos. Porém, na primavera, a situação estabilizou um pouco. Para retomar o fornecimento, foi desenvolvido um novo mecanismo semicorrupto, no qual a Transnistria teve que mudar para o fornecimento de gás vindo da direção europeia. A importação vinha da Romênia via Moldávia, e o financiamento do gás para a Transnistria passou a ser feito pela intermediária JNX, General Trading Limited Liability Company, dos Emirados Árabes Unidos, supostamente ligada à Gazprom russa. E isso, apesar de a liderança da União Europeia, mesmo não reconhecendo a Transnistria, ter oferecido 60 milhões de euros em ajuda para a compra de gás no mercado europeu. Mas não, as autoridades orgulhosas da Transnistria recusaram as esmolas europeias, mas aceitaram as esmolas russas. É assim mesmo, essa é a dupla moral dos fantoches de Putin. Dessa forma, as economias de todas essas zonas cinzentas de forma alguma são autossuficientes. Nem as autoridades separatistas, nem o bondoso autocrata da Rússia criaram um paraíso na Terra, nem sequer tentaram de fato. Além disso, na Abcásia e na Ossétia do Sul nem sequer existe uma moeda própria, apenas rublos russos. Por sua vez, o rublo da Transnistria, fora da própria Transnistria, só pode ser usado como substituto de papel higiênico. Essa é a realidade de viver em estados não reconhecidos. Assistência social, demografia, entre outros. A fragilidade das economias desses pseudo-países e a séria dependência da boa vontade do Czar pai causam enormes problemas na área social e, em primeiro lugar, o problema demográfico.
As pessoas fogem das zonas cinzentas. A ausência de perspectivas positivas no futuro próximo faz com que muitos moradores locais, e em primeiro lugar, é claro, os jovens, procurem a felicidade em outro lugar, mais tranquilo e estável. Por exemplo, a população da República Moldava da Transnistria, no início de sua existência, era de pouco mais de 700 mil pessoas, mas nos 35 anos seguintes diminuiu quase pela metade e agora é de cerca de 450 mil. Situação parecida ocorre na Abcásia, que tinha 525 mil habitantes em 1991, e hoje não passa de 250 mil. Na Ossétia do Sul, a população caiu de quase 100 mil para 56 mil. Também é importante lembrar que as estatísticas oficiais contam todos os residentes registrados, até os que já emigraram das zonas cinzentas buscando estabilidade e melhor qualidade de vida. Ou seja, o número real de habitantes é ainda menor. Além disso, em todos esses casos, observa-se um envelhecimento lento e constante da população devido à baixa taxa de natalidade e à saída em massa de jovens em idade ativa. A forma mais leve de emigração é o trabalho temporário em massa. A imigração sazonal e pendular costuma ser a principal renda dos transnistrianos, abecásios e ossétios. Esses trabalhadores costumam atuar no sul da Rússia: Krasnodar, Sochi, Tuapse, Vladikavkaz, Stavropol e Rostov-no-Don. Abecásios e ossétios trabalham principalmente na construção, hotelaria, serviços e comércio varejista. Só os sortudos vão a Moscou e São Petersburgo. Para os transnistrianos é diferente. Aqui, os principais destinos dos trabalhadores migrantes são o próprio território da Moldávia e também as regiões fronteiriças na Ucrânia. Antes da invasão russa em grande escala, estimativas indicam que de 30 a 70 mil moradores da Transnistria trabalhavam todo ano na região de Odessa. Mas, desde 2022, o cenário migratório mudou radicalmente. As fronteiras fechadas com a Ucrânia e a situação extremamente insegura fizeram com que o destino predominante passasse a ser o oeste da Moldávia. E após a entrada da Romênia na zona Schengen, muitos passaram a buscar passaportes romenos, que permitem viver e trabalhar livremente em quase todos os países da União Europeia. E mais algumas palavras sobre passaportes. Para os abcasianos e os ossetas, ter um passaporte russo significa ter a possibilidade de ir para algum lugar, enquanto para os oriundos da Transnistria é necessário ter passaportes moldavos e ucranianos. E isso não é aproveitado apenas por trabalhadores migrantes profissionais, mas também por membros da elite local bastante abastada, que há muitos anos se beneficiam de fluxos de corrupção e contrabando, além de aproveitarem com sucesso as migalhas enviadas de Moscou. Absolutamente todos os chamados presidentes da Transnistria tinham livretos com a águia de duas cabeças, e o atual Vadim Krasnozelski até mesmo com o tridente. Além da cidadania ucraniana, ele também possui imóveis de luxo no distrito de Primorsky, em Odessa, cujo endereço exato está até mesmo no site Mirotvorets. Então, a ideologia pró-Rússia não impede em nada de fazer negócios até mesmo com os amaldiçoados ukrobanderovtsi. E para que ninguém mais tenha dúvidas sobre a vida maravilhosa nas zonas cinzentas, vou apresentar números concretos que, como se sabe, não mentem. Mesmo levando em conta os volumes significativos de subsídios russos e o número relativamente pequeno de habitantes locais, o produto interno bruto per capita é simplesmente ridículo. Até o ano de 2024, na Abcásia, ele não ultrapassa $4.000 e na Ossétia do Sul, 3.200. No território das autoridades georgianas, o indicador é 8.900, na Transnistria, motivo de piada, 2.300, e na Moldávia, 7.400. Mesmo com a guerra e a economia destruída, a Ucrânia tem produto interno bruto per capita de US$ americano 5.600. E no país mais pobre da União Europeia, a Romênia, chega a quase $19.000. É isso aí, checkmate, o último prego no caixão do mundo russo. Perigo para a Ucrânia. E por fim, vou abordar um tema que talvez interesse mais aos nossos espectadores. O quão perigosos são esses fantoches do Kremlin para a Ucrânia? Eles representam alguma ameaça real no contexto da atual guerra russo-ucraniana? A Ossétia do Sul e a Abcásia podem ser descartadas imediatamente. Não houve envolvimento direto e oficial das forças armadas, mas há mercenários abcásios e ossetas lutando na Ucrânia. Isso é um fato sem surpresa, já que recrutadores russos atuam em zonas cinzentas atrás da biomassa necessária. No entanto, mesmo lá, poucos quiseram lutar por uma boa quantia de dinheiro, segundo diferentes estimativas, de algumas centenas a alguns milhares de marginais locais.
Assim, Abkhazia e Ossétia do Sul não são mais ameaçadoras que outras regiões pobres da Rússia. Já a Transnistria é um caso diferente, pois está ao lado da Ucrânia, perto da estratégica Odessa e outros portos marítimos. 450 quilômetros de fronteira com o enclave russo representam a priori uma área de alto risco. Ainda mais porque aqui continua estacionado o 14º Exército Russo, que Moscou convenientemente esqueceu de retirar logo após a guerra de 1992. Porém, provavelmente só é exército no papel. Hoje, o contingente russo na Transnistria conta com pouco mais de 1.500 pessoas, sendo que a maioria delas nem sequer são russos, mas sim locais que receberam passaportes russos. Afinal, servir no exército russo ainda é uma das poucas formas confiáveis e estáveis de ganhar a vida para muitos homens na Zona Cinzenta. Além disso, há muito poucos militares profissionais vindos da própria Rússia, por isso o nível de capacidade de combate desses soldados dificilmente pode ser considerado alto. Além disso, as Forças Armadas da Transnistria têm cerca de 5 a 6 mil pessoas, mas a capacidade de combate é ainda pior. A população local, embora reverencie o czar de Moscou, na verdade não quer lutar por ele. De qualquer forma, a ideia de mobilização não encontra apoio nem mesmo entre os fãs mais fervorosos da Mãe Rússia. Vale lembrar que o equipamento militar é obsoleto, sem modernização desde os anos 60 e 70, são cerca de 20 tanques T-60 e 450 blindados de transporte e alguns sistemas de artilharia GRAD. Não há como saber quantos funcionam sem verificar. Assim, atualmente, a República Moldava da Transnistria não é uma ameaça militar real para a Ucrânia, sendo mais uma mina de ação retardada e instrumento de influência híbrida da Rússia sobre Ucrânia e Moldávia. O potencial militar da Transnistria é muito limitado, obsoleto e isolado. Atualmente, o perigo real reside apenas em cenários potenciais, nos quais a Rússia pode usar esse território para aumentar a tensão e criar problemas adicionais para a Ucrânia, a fim de enfraquecer seus principais esforços defensivos. Ainda mais porque há agentes russos de sobra na Transnistria. A situação só pode mudar em um caso: se os militares russos de alguma forma atravessarem o Dnieper e começarem a avançar ao longo do mar em direção a Odessa. Nesse caso, realmente existe a possibilidade de abertura de uma nova frente a partir da Transnistria, mas não para um avanço real, e sim apenas para desviar as tropas ucranianas de outras direções. Era exatamente isso que os estrategistas do Kremlin buscavam na primeira semana da invasão em grande escala. No entanto, a defesa heróica de Mykolaiv e o fracasso no desembarque de tropas em Odessa acabaram com os planos deles. Por enquanto, a Transnistria não passa de uma velha mala sem alça, e as outras zonas cinzentas não são muito melhores. É assim que é o mundo russo, em toda a sua glória. Obrigado a todos os espectadores por assistirem e a todos os patrocinadores do canal pelo apoio financeiro. Até mais, pessoal!